Cartão laranja. E é cartão laranja. Cartão laranja. Cartão laranja. Olá, bem-vindos ao Cartão Laranja, o podcast feito no Barreiro, com barreirenses, com Luís Tiago, hoje com os convidados Luís Tavares Bravo e também com Paulo Ribeiro. Boa noite. Boa noite, Luís. Olá, boa noite. Hoje gostaria aqui também... Boa noite aos dois Luíses, ao Luís Tiago e ao Luís Tavares Bravo. Só Luís hoje. Gostaria aqui dos vossos comentários para estes temas, que foi uma semana muito profícua para a campanha do PS. Quer dizer, eu pelo menos pensei que estivessem em campanha, porque eu ando um bocado aliado, mas parecia. Gostaria aqui dos vossos comentários sobre estas imagens. Que é sempre bem-vindo no Barreiro, que votou PS em 2005 e vai votar PS dia 27 pela terceira travessia, pelo Arco Ribeirinho Sul, pelo Metro Sul do Tejo, pelo desenvolvimento. O Barreiro é terra de trabalho, é terra de democracia, é terra que acredita na justiça, na igualdade, no trabalho. Nunca um governo como o do PS, nunca houve um primeiro-ministro tão amigo do Barreiro que colocasse esta região tão no centro do desenvolvimento de Portugal. Pois é, e já... Eu acho que agora até o final é mais do mesmo. Sim, isto... já passaram, isto foi em 2009, se não estou enganado, não é? Foi em 2009 e basicamente estamos na mesma, não é, Paulo Ribeiro? Pelo que parece. É verdade. Antes de mais, novamente, boa noite. Boa noite ao Luís Tiago e ao Luís Tavares Bravo e obrigado pelo convite para estar aqui convosco. É sempre um gosto e bem-vindo. E queria só chamar a atenção de 2 ou 3 pormenores deste vídeo. A primeira delas é que já neste vídeo o Eduardo Cabrita tinha um problema com microfones. Ele estava a falar, o presidente da federação estava a tentar ajudá-lo, dando-lhe um microfone bom, e ele mesmo assim recusava, porque lá está, ele sempre quis o microfone só para si, talvez pelas coisas importantes que ele achava na altura. É um produto inflamável. O microfone é um exatamente. inflamável. Depois outra coisa curiosa, o José Sócrates faz ali aquele ar que ele misturava entre toureiro e estadista. Ele estava com aquele ar sério, como se tudo que o Eduardo Cabrita estivesse a dizer se fosse concretizar num ápice, em menos de um ano, e simultaneamente estava com as mãos na cintura como se estivesse numa faena. Eu bem sei que o Barreiro não é uma terra propriamente de aficionados, mas ele, em bom rigor, estava a torear aquelas pessoas que ali estavam, porque ele acabou por não fazer nada daquilo. Bem pelo contrário. E é verdade, aquilo faz-me lembrar aquela velha máxima daquele jogador de futebol que dizia que estávamos à beira do precipício e demos um passo em frente. Foi mais ou menos isto que o PS fez. Eles estavam à beira do precipício, deram o passo em frente que nos levou à bancarrota. 14 anos depois, o Distrito de Setúbal, e no caso concreto, uma vez que o Cartão Laranja é um programa de barreirenses para o Barreiro, os barreirenses não têm nem a terceira travessia, nem a recuperação dos terrenos do Arco Ribeirinho Sul, nomeadamente dos da antiga Quimi Park, não têm a travessia Barreiro Montijo nem Barreiro Seixal, não têm o TGV, que também se falava na altura, apesar daqui não aparecer neste vídeo, e mais tarde até já lhe juntaram uma nova coisa da autoria de do discípulo predileto de José Sócrates, António Costa, que foi a famosa depuradora de bivalves do Barreiro, que foi inaugurada a placa 2 vezes, curiosamente pela mulher de Eduardo Cabrita, também há uma ligação forte familiar nestas promessas, ainda não está lá. E, portanto, 14 anos depois, o Barreiro está na mesma e com estas promessas mais longe de serem concretizadas.
Eu ainda sou do tempo da cidade do cinema, que estava prometida para o Barreiro, Essa também era uma boa proposta. e essa a tudo Já para concordo. não falar Isso daquela era uma má promessa proposta. que os Não vossos é uma má autarcas proposta, tinham, não parece? aqueles vossos autarcas e atual Presidente de Câmara tinha, que era a roda gigante, que eu bem me lembro uma vez fui a Londres, e tirei uma fotografia ao pé do London Eye e os meus amigos do Barreiro, toda a gente se foi meter ao meu Facebook a dizer-me, perguntar-me se eu estava no Barreiro, porque eles acreditavam que a roda estava aí, e bem, mas não está. Não está. Tal como com muita coisa mais importante, não chegou. Exatamente. Vamos passar ao segundo tema. Luís Tavares Bravo. Queres acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que só dizer aqui que, obviamente, que aquilo que nós começamos a ficar um pouco cansados, e sobretudo aqui no Barreiro, porque parece que o Barreiro eu não sei se qualquer dia também não vamos ter aqui o palco, o famoso palco das Jornadas da Juventude, porque tantos são os pagamentos de promessas que vão ter que ser feitos sobre todas as promessas que foram realizadas aqui no Barreiro, que pá, pronto, é ver para crer. Eu costumo dizer que todas as coisas que têm sido feitas, todas as promessas que têm sido feitas e que nós vimos aqui neste vídeo já vem em 2009, depois houve visitas do António Costa, de vários dirigentes, tudo cá, sobre transportes, e os barreirenses, nós acordamos e de manhã, depois da festa, continuamos no mesmo barreiro que deixámos antes da feira, de promessas que vamos vendo por aí. Sobre o segundo tema, força, Não, Luís. Vamos lá, então. eu queria, não, ainda que, Luís, não te Sim, importa, só queria claro. aqui acrescentar uma coisa. Nós estamos aqui a falar, eu fiz uma primeira intervenção um pouco mais em tom de brincadeira, mas queria aqui acrescentar só uma coisa. Nós estamos a falar de este vídeo que vimos é uma caricatura do que infelizmente se passou, mas aconteceu em campanha eleitoral. Mas já depois disso, em 2010, já depois da campanha eleitoral, o mesmo Partido Socialista, as mesmas pessoas, o mesmo primeiro-ministro, foi reunir com autarcas desta região, e eu lembro de me ver um título no dia 31 de outubro de 2010, um título num jornal que dizia: "E se for moda viver e trabalhar na margem sul?" E depois isto foi repetido. Portanto, isto foi no governo de José Sócrates, que nos leva à bancarrota. Depois veio o governo que nos recupera da bancarrota. E mal nós saímos da bancarrota, veio António Costa e volta a refazer as mesmas promessas. E acrescenta algumas, como eu já disse, em 2015, em 2016, em 2017, e volta agora em 2023. Ou seja, o grave é que o Partido Socialista parece que quer fazer da Península de Setúbal um pouco o seu balão de propaganda, fazendo-nos crer que tudo aquilo vai ser uma realidade, que não é, infelizmente. Cada vez está mais longe de ser uma realidade, porque cada vez mais, até porque no momento que nós vivemos, nós teremos cada vez mais dificuldades em fazer estas obras da forma como tão rapidamente querem fazer crer. E depois há uma incongruência absoluta entre aquilo que nos é prometido e depois aquilo que é feito no terreno. Ora, se acreditando que estes 14 anos de promessas do Partido Socialista, esta feira de ilusões e esta ausência de concretização do Partido Socialista, que agora é que é, vamos admitir, agora é que é, como sabem, eu sou do Sporting e, portanto, eu todos os anos tenho esta perspectiva do agora é que é. Sabemos bem o que é isso. Também sei. Exatamente. E, portanto, se nós fizermos... vamos admitir que agora é que é estas obras todas, mas depois, no terreno, nós vemos uma coisa completamente diferente. Vemos, por exemplo, quem é que nos diz aqueles que nos dizem que vão investir tanto na margem sul, que é um distrito com 900 mil habitantes, simultaneamente são os mesmos que abrem urgências pediátricas à vez, umas vezes fecha Setúbal, outras vezes fecha o Barreiro, a maternidade do Barreiro, que se anuncia o seu encerramento, já para não falar dos problemas de segurança, e que o Barreiro sofre muito com isso,
e da ausência do reforço dos meios e dos agentes das nossas forças de segurança. Portanto, por um lado, as promessas, a realidade é o desinvestimento total na margem sul do distrito do país. Eu concordo completamente, e acho que só para dar aqui um pequeno lamiré, não querendo colidir com a intervenção brilhante do Paulo, é exatamente isto. Nós passámos o 2022 com um discurso de preparação para o eleitorado de Setúbal se preparar para fecho de serviços, por exemplo, nos hospitais, e agora temos um artigo no Setubalense do nosso Primeiro-Ministro a dizer Setúbal é um distrito futuro porque é um dos distritos que mais cresce no país em termos demográficos. Portanto, cresce, mas tiram-nos os serviços públicos, Os serviços, exatamente. no dia a dia. Não faz sentido, não cola sim dentro daquilo que é uma narrativa do governo para tentar salvar a face das trapalhadas imensas e que nós podemos falar aí no ponto 2, que eu posso introduzir se quiseres, Luís, um bocadinho para Força, passar força. aqui a bola ao Paulo. Que tem a ver com o desastre autêntico que tem sido este governo nos últimos 6 a 12 meses e, portanto, agora vem à procura da redenção e do perdão com humildade. Hoje já falam na estratégia da humildade, com um governo mais próximo. Eu acho que os tubalenses e os barreirenses o que precisam é de governos que falem verdade e não desta proximidade de plástico que cada vez mais caracteriza este governo, e os tubalenses e os barreirenses têm que começar a olhar para quem faz a política a sério, que está preocupado em dizer a verdade. É um bocadinho o meu desabafo final sobre isto, que acho que todos concordamos e que faz sentido. Só para introduzir aqui então o segundo tema, eu pedi ao Luís, se tu tiveres aí para colocares depois Eu tenho ainda aqui um vídeo as sondagens. com o Frederico Rosa. Esse aqui vamos saltar, Não, não é? vamos para o ponto 2, as sondagens que dão conta. Eu acho que seria interessante ouvir, portanto, porque de facto estas trapalhadas todas deram, de facto, foram outro do tema da semana, portanto, saíram as novas sondagens saíram as sondagens sobre as próximas legislativas e que dão Eu vou conta partilhar se do quiserem. empate técnico A entre o imagem. PS e o PST, sim, com uma maioria para a direita, de direita, quer dizer, depende da forma como olharmos para isto. Eu, por exemplo, diria que se calhar temos aí uma nova franja à esquerda e à direita e os votos dos revoltados, onde juntaria aí o Chega, o Bloco de Esquerda e o PCP, exato. De aproveitar aqui o duplo papel do Paulo, que para além de estar a fazer um mandato brilhante como Presidente da Distrital, é também membro da Comissão Política Nacional, o que significa que tem aqui também responsabilidades acrescidas no que diz respeito àquilo que é a sua visão sobre o distrito, a importância que o distrito tem que ter numa estratégia nacional, e nós vamos falando nisso nos órgãos próprios, sei que é assim também que pensa, mas eu se calhar aqui não vou eu comentar os pontos, mas acho que eu diria que isto é a chamada uma longa e árdua caminhada para a recuperação de Portugal. Acho, por mais de uma vez, o Paulo e outros dirigentes nacionais têm falado nisso, e se calhar pedi-te para comentar não só aqui estes dados, Paulo, mas também para falares um bocadinho aqui sobre a conjugação disto com a avaliação do governo, e eventualmente, porque não podemos estar só aqui a falar do que está a correr bem, também das coisas que falta ainda fazer, da percepção que o povo português ainda faz com esta sondagem relativamente à avaliação dos políticos, onde ainda temos Luís Montenegro já mais próximo de António Costa, mas ainda assim, ainda significativamente, ainda falta ali um bocadinho para superar em termos de reputação e credibilidade. Sim, bem, estas sondagens temos que ter a noção, elas têm sido consistentes em dois pontos. E recordar já agora que o líder do PSD foi eleito em 28 de maio de 2022, portanto, há menos de um ano, e tomou posse em 3 de julho de 2022. E nesse caso, então, estamos a falar de
basicamente de 8 meses, quase 9 meses. Aliás, hoje estamos a 3 de abril, estamos em abril, portanto fará 9 meses que ele tomou posse. O que tem sido consistente é, por um lado, graças ao desgaste do governo, graças aos erros do governo, graças à arrogância do governo, mas principalmente graças a este governo está em funções há 8 anos. Primeiro sem ganhar eleições, depois com uma maioria relativa e depois com uma maioria absoluta. E nestes 8 anos, nós não podemos dizer que o governo tem muita obra para mostrar. E, portanto, finalmente as pessoas, e esta acho que é a grande razão da descida do PS nas constantes sondagens, tem sido que as pessoas perceberam finalmente da incompetência do governo para governar os destinos do país. E, portanto, isso está a ter reflexos na sondagem, com descidas em todas as sondagens, que têm sido verificáveis, e que numas atingem números maiores, noutras atingem números menores, mas a tendência é sempre uma descida do Partido Socialista. Depois, há também uma subida consistente, mas ainda não muito visível, do PSD e do Luís Montenegro. Ou seja, não é uma descida que é abrupta, não é uma subida abrupta, aliás. Portanto, não, a transferência de votos do Partido Socialista não vai logo para o Partido Social Democrata. O que tem acontecido é que alguma parte vai para a abstenção, algum eleitorado, nomeadamente aquele eleitorado de esquerda como a do Partido Comunista, irá para o Chega, mais numa perspectiva de contestação, ocupando o Chega esse espaço que era do Partido Comunista, e o resto irá para a abstenção. E alguns já se vai transferindo para o PSD. Mas pronto, nós estamos a falar de um trabalho que é um trabalho, se não acontecer nada, em contrário, é um trabalho de 4 anos. Nós temos eleições em 2026. Os portugueses, já a primeira parte do trabalho, que é perceberem a incompetência e as insuficiências do governo, o próprio governo todos os dias se encarrega de nos mostrar. O PSD vai mostrando as suas alternativas, e essa é uma grande diferença, vai denunciando diariamente os problemas do país, as insuficiências, as incompetências, o empurrar com a barriga do governo relativamente aos problemas que lhes vão surgindo pela frente, e, portanto, isso dará os seus frutos, mas não podem ser já, até porque no dia das eleições é que será a grande sondagem. As sondagens são isso mesmo, são indicadores, e, portanto, não ligar a cada uma das sondagens, acho que devemos ligar às tendências. E as tendências são descida acentuada do Partido Socialista e uma subida gradual, mas consistente, do PSD em todas as sondagens que temos visto ao longo destes 9 meses que Luís Montenegro leva à frente do PSD. Paulo, eu ainda gostava de aproveitar para te colocar uma questão que eu acho que todos os nossos ouvintes estão interessados em ver responder. É um tema que todos os nossos militantes vão falando e que os simpatizantes, e eu acho que todas as pessoas que veem o podcast vão querer saber. E uma vez aproveitando que estás aqui, também ter aqui este esclarecimento que nós sabemos qual é, mas de qualquer forma eu acho que faz sentido falar aqui. Eleições antecipadas. Há uma pressão muito grande para que o partido, que o PSD force eleições antecipadas. Quer dizer, as pessoas às vezes esquecem-se que não é assim tão fácil, não é? O que é que tu tens a dizer? O que é que tu achas? Qual é a probabilidade deste governo durar até 2026? Bem, eu acho que este governo só não dura até 2026 se fizer ainda mais asneiras do que tem feito e se não quiser. Porque este é um governo de maioria absoluta, nós não nos podemos esquecer disto. Portanto, o PSD, como sabem, é um partido pela estabilidade, apesar de achar que este governo é um governo cada vez mais frágil e sem soluções para o país.
e também para tranquilizar os nossos militantes, os nossos simpatizantes, os portugueses em geral. E o PSD está preparado para eleições, o PSD está sempre preparado para eleições e para governar. O país tem um ótimo candidato a primeiro-ministro e tem um programa e tem uma equipa pronta a liderar o país. Agora, a questão é a realidade. A realidade é que temos um governo com maioria absoluta, portanto, não cairá no Parlamento. Nunca vi um governo com maioria absoluta cair no Parlamento. E, portanto, este seria caso único, talvez, no mundo. Depois temos o quê? Temos um espaço temporal que também tem muito a ver, porque há aquela questão que se fala muito do Presidente da República poder ou não dissolver o Parlamento. Sabemos que, por força da Constituição, quer nos últimos 6 meses de mandato do Presidente da República, quer nos primeiros 6 meses, quer depois também do próprio Governo, dos últimos 6 meses do Governo, o Presidente está inibido de dissolver a Assembleia da República. E, portanto, o máximo que poderá acontecer é ou o Partido Socialista ter um resultado muito mau nas eleições europeias, com uma votação muito forte no PSD, reforçada no PSD. Porque também não nos iludamos. Só há um partido que é capaz de derrubar o Partido Socialista, que é o PSD. Não existe outra solução senão o PSD ganhar as eleições com uma maioria forte e com uma maioria absoluta para que possa derrubar o Partido Socialista do governo, ou que possa substituir o Partido Socialista no governo. Existindo esta o Partido Socialista, se tirar a conclusão que não tem condições para governar, ou se o Presidente da República achar que deve ser posta a questão diretamente aos portugueses, aos eleitores, poderá haver. Mas eu acho que nós temos todos que laborar naquilo que é o normal andamento dos mandatos. Portanto, acho que o PSD tem que trabalhar para demonstrar que a todo momento está disponível e está capacitado para governar o país, mas acho que o calendário que nós temos são eleições em 2026. Até porque há uma questão que eu acho que é importante fixar. Aqui para mim, eu acho que o Partido Socialista e António Costa estão fartos de governar, mas não estão fartos de estar no governo, que é uma coisa completamente diferente. O Partido Socialista confunde-se com o Estado, gosta do Estado, gosta de estar, gosta de exercer o poder. Não gosta de tomar medidas para resolver problemas. E, portanto, acho que é difícil que o Partido Socialista não queira continuar e que a sua desagregação venha a ser tão forte para que venha a cair por si próprio. Nós vamos já começando a ver a virar-se contra o governo muitas das coisas que foram um beneplácito, porque eu até costumo achar que vimos a manifestação dos professores, vimos agora a manifestação por causa do direito à habitação, portanto, tudo temas que ficaram na gaveta durante anos, não é? Porque o PS não governou, geriu uma agenda de poder com uma grande ajuda das taxas de juros para zero e não fez reformas, não é? Portanto, e a rua agora, que não há dinheiro no bolso e que começam a aparecer ao de cima as fragilidades estruturais do país, começa a reagir, não é? E de forma violenta, não é? Portanto, até que ponto é que tu achas que este virar de página e com a esquerda a correr, a sair rapidamente do colo do António Costa e a meter-se no colo da rua, não é? Portanto, a aproveitar, portanto, há sempre na minha opinião, este aproveitamento político. O que é que tu achas que vai ser os próximos 6 meses, enquanto temos toda esta conjugação de dificuldades e de coisas? Vamos ter cada vez mais rua, cada vez mais greves. A pressão na rua pode tornar-se insustentável ou não?
Luís Bravo, eu peço desculpa antes de avançar para a O Luís resposta ia- do Paulo, aproveitando essa tua deixa, se não se me permitissem, eu gostaria também de Claro. colocar outra questão, que é muito importante, que para mim, eu não sei se vocês concordaram comigo, o papel do Presidente da República após umas eleições europeias em que o PS fique muito fragilizado. Qual será o papel e a influência que terá? Era isso que eu queria dizer, Luís Bravo. Também deixava a questão para o Paulo Ribeiro. E desculpem ter-me intrometido. Sim, não, mas tiveste bem, acho que é de facto o Presidente da República tem que a todo momento, o Presidente da República é, em primeiro lugar, o garante do regular funcionamento das instituições. E, portanto, deve perceber se, depois das eleições europeias, perceber com o Primeiro-Ministro, em primeiro lugar, com o líder da oposição, com os resultados que se venham e também com a situação social, económica do país, perceber se o Partido Socialista tem ainda condições para dar a volta por cima. Ou seja, para sair desta via do empobrecimento que nos deixou, ou que nos está a deixar e que esperemos que não nos venha a deixar mais. E, portanto, o papel do Presidente da República é aqui essencial, porque o Primeiro-Ministro, o Partido Socialista, ou cairão às suas próprias mãos, demitindo-se, eles próprios entendendo que não têm condições para governar, e eu, como disse, não acredito que António Costa faça alguma vez isso. Não tem o estofo de estadista suficiente para fazer uma coisa dessas. Acho que não é um homem para esses rasgos, para essas tomadas de decisão. A outra é de facto, o Presidente da República fazer a avaliação da situação económica, política e social do país e ver que o governo não tem condições para continuar e dar a voz aos portugueses para que isso venha a acontecer. Mas isso é um bocado futurologia. Aquilo que é a rua que o Luís Bravo há bocado falava. A rua é, por um lado, ele dizia muito bem, este governo gozou apanhou a sucessão de um governo, que era o governo do PSD e do CDS, que deixou o trabalho de casa todo feito. E depois apanhou uma situação económica internacional com uma situação de crescimento económico, de baixa taxas de juros, e o governo desbaratou todas essas oportunidades, empurrando com a barriga a resolução de muitos problemas que deviam e podiam ser resolvidos pelo governo, e não o fez propositadamente, porque preferiu sempre criar a ilusão de que estava tudo bem e de que as coisas se iam fazendo. Deixou de fazer investimento. O investimento público deste governo, ou destes governos de António Costa, todos os anos tem batido recordes sucessivos de desinvestimento. Desinvestimento na educação, na saúde, na segurança, na justiça, em todas as áreas. E por isso nós estamos com o caos de serviços públicos que temos. Mas, ao mesmo tempo, também foi o governo que mais angariou impostos, que mais nos fez pagar impostos. IMI, IRS, IRC, todos os impostos, o imposto de selo, o imposto sobre os produtos petrolíferos, o IVA, tudo, em tudo que o governo pôde, aumentou a sua receita, sem que com isso resolvesse os problemas dos portugueses. É claro que as pessoas agora estão a voltar à rua e acordaram da ilusão e percebem que têm que lutar pelos seus direitos. Vejam-se o caso dos professores, vejam-se o caso dos oficiais de justiça que fazem com que neste momento os tribunais estejam praticamente parados, sem muitos julgamentos que se façam e sem muitas diligências, e isso também é importante não só para a justiça como para a atividade económica do país. E depois temos, e o Luís Bravo falava nessa questão quando falava na esquerda ir para a rua. A esquerda ir para a rua, ou seja, o Bloco de Esquerda e o PCP, é uma forma de procurarem desresponsabilizar-se. Mas eles não se podem esquecer, ou os portugueses não se podem esquecer, que estes primeiros 6 anos de António Costa, ou primeiros 6 anos e meio de António Costa,
foram feitos em parceria com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista. E se há se António Costa é responsável pelo estado a que o país chegou, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista são tão ou mais responsáveis do que ele, porque estavam lá, aprovaram-nos os orçamentos repetidamente, mesmo sabendo que todos os orçamentos que eram feitos eram sempre um logo, porque com a política das cativações, por exemplo, o investimento nos serviços públicos era mínimo e estamos a ter resultados. Pois é. E deixava, se calhar, aqui só um desafio final, antes de, depois que já estamos quase a chegar à altura dos grandes cartões laranjas e do laranjadores, já sei que tens aí alguns premiados, mas eu se calhar deixava só então um bocadinho de tempo, Luís, se concordasses, ainda temos, Luís, para deixar um bocadinho o nosso convidado falar numa lógica de tema livre, um bocadinho sobre Setúbal. No meio disto tudo, Setúbal, um distrito com desigualdades e agora com muitas promessas feitas, novamente, agora é que vai ser em grande outra vez. Como é que vês o PSD e o posicionamento do PSD no distrito de Setúbal dentro do teu mandato? E creio que eu acho que tens uma esperança grande de começar a preparar já o terreno para as autárquicas. Qual é a minha perspectiva? O Distrito de Setúbal é importante para o país, por um lado. Não nos podemos esquecer que 3 das maiores indústrias exportadoras do país estão no Distrito de Setúbal. E, portanto, isso é um fator importante para nós, é importante para o país, porque daqui também se cria muita riqueza. Simultaneamente, em termos populacionais, o terceiro distrito do país, a seguir aos grandes Lisboa e Porto, e logo a seguir vem Setúbal, e isso seguramente tem reflexos no dia... e é dos distritos, como aliás dizia o Primeiro-Ministro, que mais tem crescido em termos populacionais. E, portanto, do ponto de vista social e económico, é um país importante, é um distrito importante para o país e é um distrito que os poderes públicos, o governo, têm que ter uma particular atenção pelas assimetrias que vão existindo ao longo dos anos, por anos de esquecimento. Reparem, nós, por exemplo, quando falamos da habitação, muitos dos problemas que ainda subsistem em algumas áreas do distrito de Setúbal, estou-me a lembrar, por exemplo, de concelhos como o Barreiro, concelhos como o Seixal e concelhos como Almada, também têm a ver com a resistência que estes concelhos tiveram há 30 anos atrás, em aderir a um efetivo programa, que era o chamado Programa de Erradicação de Barracas, que foi feito pelos governos do professor Cavaco Silva. Por razões ideológicas, não quiseram aderir, muitos destes concelhos, particularmente estes 3, e por isso também se atrasaram na resolução destes problemas da habitação. Mas há depois outros problemas. Há os famosos problemas da mobilidade interna. Como eu costumo dizer, nós falamos muito do acesso de cada um dos concelhos do nosso distrito, e particularmente da Península, a Lisboa, mas depois esquecemos das interligações entre os dois, entre os nossos concelhos. É incompreensível que em pleno século XXI nós estamos numa margem do Rio Tejo e olhamos para o Barreiro ou para o Seixal, consoante a zona onde o concelho em que estejamos, mas depois, para aceder a essa margem, temos que dar uma volta e demorar, em algumas circunstâncias, 40 a 50 minutos. E por isso é inadmissível que isso aconteça. Politicamente, para o PSD tem que ser um distrito importante, e por isso estamos a trabalhar nisso, quer a Comissão Política Distrital, e acho que a Comissão Política Nacional tem tido uma atenção particular a Setúbal, como se tem visto
pelas constantes presenças de membros da Comissão Política Nacional, do próprio presidente do partido, no Distrito de Setúbal. O PSD, para ganhar eleições legislativas, tem que ter um resultado, tem que ter um grande resultado no Distrito de Setúbal. Como já teve no passado, com Cavaco Silva, com Pedro Passos Coelho, com Durão Barroso, e portanto tem que voltar a ter para ganhar eleições nacionais. Mas a nossa aposta, enquanto Comissão Política Distrital e também das comissões políticas concelhias, tem que ser seguramente das eleições autárquicas. E eu estou convencido que será nas próximas eleições de 2025 que o PSD vencerá pela primeira vez uma Câmara Municipal, pelo menos uma Câmara Municipal no Distrito de Setúbal. Eu acho que até podemos ganhar mais, mas o que custa sempre é a primeira vez, como em tudo na vida. Eu acho que quando os nossos concidadãos que vivem no Distrito se aperceberem da dinâmica dos nossos autarcas, como é visto em variadíssimos concelhos deste país, acho que podemos ganhar com isso e tornar o Distrito mais laranja, como no fundo é aquele trabalho que todos nós, nos vários concelhos, vocês no Barreiro, eu no Distrito, e tantos militantes pelo Distrito fora têm feito ao longo destes anos. Obrigado, Paulo Ribeiro. Não sei, Luís Bravo, se queres acrescentar mais alguma coisa, se passamos já para os nossos prémios. Qualquer teu, força, eu é que já me tenho estado aqui a meter demais. Presidente, pá, não se pode propor ao dono do programa. Nada. Eu nem sei o tempo que temos ainda, por acaso não faço ideia, mas penso que ainda dá. Vamos então, Paulo Ribeiro, às admoestações, aos cartões laranja e também à laranja de ouro ou às laranjas de ouro. O que é que trazes, Paulo Ribeiro? Podemos começar? Bem, eu trazia aqui o cartão laranja, portanto, a admoestação eu daria a António Costa. Acho que é merecido, porque foi uma semana em que, a semana que passou, em que o governo aqui andou, em que repetiu as mesmas promessas que ele próprio já tinha feito, ou governos que ele próprio tinha apoiado ou integrado, sem que ao longo destes anos tenha feito rigorosamente nada para que essas promessas fossem cumpridas. Nós começámos por visionar o famoso vídeo de Eduardo Cabrita e de José Sócrates, mas a única diferença foi que esse vídeo era em campanha e o que António Costa veio aqui fazer na semana passada foi a mais descolorada campanha, mas enquanto Primeiro-Ministro e trazendo o Conselho de Ministros, portanto, pagando todos nós para que ele viesse aqui dizer-nos aquilo que já nos tinham dito há 14 anos atrás e que 14 anos depois continua a não ser feito. Mas ele, ainda por cima, agora acrescentou, ele que não conseguiu fazer estas obras ao longo deste período, numa altura, e já falámos disso há pouco, em que as condições de investimento até eram melhores, nomeadamente relativamente às taxas de juros, nomeadamente relativamente às baixas taxas de inflação. Agora que estas condições económicas estão mais difíceis, ele não só repete as mesmas promessas, como acrescenta 1 metro sul do Tejo, que vai até Alcochete, como um novo cais fluvial na Moita, mas falta fazer o seguinte, então, e aquelas que ele já nos prometeu no passado? E Exatamente. volta a falar da depuradora de Biovalves no Barreiro, e o aeroporto, o famoso aeroporto, que ele esteve 2 anos sem nada a fazer, numa primeira fase, e depois, mais tarde, mais outros 5 anos sem o fazer. Portanto, eu podia dar a outras pessoas, mas acho que a admoestação é totalmente merecida para António Costa e para o seu governo e para o Partido Socialista.
Mais um, já é o segundo cartão laranja que António Costa recebe aqui neste programa. Paulo Ribeiro. Ah, Vamos terminar com, para não ficarmos e com, os dourados, não é? sim, alaranjador. O laranjador, o laranjador. Alaranjador, exatamente. Eu meti na cabeça o dourado e já disse várias vezes dourado, mas não, o laranjador. E também, a laranja de ouro eu queria dar duas laranjas de ouro. E começando uma, eu tinha pensado em só dar uma, mas depois achei que, depois de uma conferência de imprensa que ouvi esta semana, achei que esta também era merecedora da laranja de ouro. A laranja de ouro eu dava em primeiro lugar ao presidente do PSD, ao Luís Montenegro. Ele esta semana teve uma conferência de imprensa muito assertiva sobre em que falou essencialmente de três aspectos. Um deles eu até cheguei a pensar se não deveria falar de o colocar como cartão laranja, como admoestação. Mas achei que não devia fazer para dar aqui a ocupar o espaço todo para o António Costa como a admoestação. Mas o presidente do PSD falou em três aspectos. Uma delas, a vergonha que é as juntas médicas, que estão com atrasos de quase 3 anos, o que impedem muitos concidadãos, ainda por cima, com grandes dificuldades económicas e sociais, de aceder a alguns apoios sociais, porque depois não podem ir às juntas médicas e não podem ter, no fundo, os certificados multiusos que lhes permitem acesso. E, portanto, este denunciar ou reafirmar desta denúncia. Depois, este cartão do laranja de ouro também é merecido porque disse claramente que é outra vergonha nacional, o administrador financeiro da TAP, que é o homem que tem que zelar pelo dinheiro que é investido na TAP, que tem que zelar por fazer a articulação com o Ministério das Finanças na comissão de inquérito da TAP, mentiu claramente à comissão de inquérito, mentiu com todas as letras, e portanto só tem uma questão um resultado desta sua atuação é a sua demissão, e ele já o devia ter saído pelo seu próprio pé. E depois falando noutra coisa que eu acho que também, e esta é a principal, em termos do tal laranja de ouro para o presidente do PSD, foi dar o seu compromisso solene de que quando o PSD ganhar as eleições legislativas, uma dos seus primeiros atos será revogar esta lei do arrendamento coercivo e também a legislação do fim do alojamento local que o governo aprovou no último Conselho de Ministros, ainda por cima, um Conselho de Ministros que se realizou no nosso distrito. Portanto, por esta conferência de imprensa, por esta forma de denunciar estes problemas, a laranja de ouro que eu daria aqui era ao presidente do PSD, Luís Montenegro. E agora, a segunda laranja de ouro, que era a única que eu ia dar, não se tivesse dado esta circunstância de ter havido esta conferência de imprensa, era ao PSD Barreiro. E porquê? Porque eu acho que, e vou corporizar em vocês os dois, no Luís Tiago e no Luís Bravo, mas a todo o PSD Barreiro, acho que este vosso podcast é um programa muito bem feito, muito bem pensado, uma forma inovadora e descontraída de conversar sobre política e mostrar que o PSD tem propostas, tem ideias, tem críticas e, acima de tudo, tem pessoas e quadros que podem corporizar uma alternativa, nomeadamente no Barreiro. E não é só isso, o PSD do Barreiro, que, como nós sabemos, e vocês melhor do que eu, mas eu também sofri com isso, como presidente da Distrital e como militante do PSD, deixou de ter o seu vereador na Câmara Municipal do Barreiro, fruto da bipolarização tremenda que houve nas eleições autárquicas de 2021, mas o PSD
no dia a seguir estava a arregaçar as mangas, a fazer visitas às freguesias, a contactar com as populações, a fazer podcasts como um Cartão Laranja, a fazer as tertúlias da liberdade, a assinalar, a lembrar e a recordar aqueles autarcas, aqueles militantes, aqueles simpatizantes que fizeram muito pelo PSD Barreiro e ainda bem recentemente assinalaram os 10 anos da nova sede do PSD no Barreiro. Mas, acima de tudo, tem-se visto um dinamismo nos militantes do PSD do Barreiro, que quando muitos pensavam que estava morto, depois dos resultados de 2021, verificou-se que não é assim. Aliás, o PSD é assim. Nós, quando nascemos, todos dizíamos que nós não tínhamos espaço. Em 74, e estamos quase a fazer 50 anos, o PSD dizia-se que não tinha espaço no espectro político nacional. E o que se verificou é que não só teve espaço, como se afirmou, como já deu os melhores primeiros-ministros que alguma vez o país teve, e é sempre na adversidade que se vê a força do PSD, a força das suas ideias, a força dos seus militantes, e isso é o que também está a acontecer no PSD Barreiro, e por isso a minha laranja de ouro que eu deixava aqui era também ao PSD Barreiro. Muito obrigado, Paulo Ribeiro. Pronto, Luís Prado, não sei se queres agradecer também. Ficamos lisonjeados. É com muita alegria que recebemos esta grande. Não estavas à espera desta, pois não, Luís? Não. Estava à espera que ele desse a ti, a mim não. Há sempre. Isto agora é aquele miúdo descontraído. Muito bem. Não, agradecer ao Paulo pela presença. Nós iremos fazer com muita força e com muita energia este podcast, às vezes com mais neto, outras com menos neto, mas sempre com muita alegria, pá, boa disposição, porque eu acho que isso também faz parte da forma de intervir na sociedade e dar os parabéns, sobretudo aqui, no caso do Cartão Laranja, ao Luís Tiago, que agarrou o projeto com as duas mãos e tem conseguido levar esta parte. Não consegui sentir, Luís, muito sinceramente. Também tenho que agradecer. É assim. Muito obrigado Muito a bem. todos. Paulo Ribeiro, obrigado pela tua presença. Foi mesmo um prazer, um gosto. Atribuídas então as laranjas de ouro e os cartões de laranja, resta-nos apenas Cartão despedir. Até à próxima. Laranja. E é cartão Até laranja. à próxima. Obrigado. Cartão Laranja.